Você já parou para pensar no momento exato em que um robô deixa de ser apenas uma máquina e começa a parecer vivo? Pois é, talvez esse momento tenha acabado de acontecer e quase ninguém percebeu. Em um laboratório discreto nos Estados Unidos, uma equipe chamada Clone Robotics apresentou algo que parece saído de um filme de ficção científica, mas é absolutamente real. O nome do experimento, Protoclone. E o que eles criaram pode ser o passo mais próximo que já demos rumo a uma cópia funcional do corpo humano. Não é apenas mais um robô que anda, fala ou repete comandos. O Protoclone foi projetado para sentir, mover-se e reagir de um modo que nenhum outro androide conseguiu até agora. Enquanto outros robôs são formados por motores, cabos e parafusos, esse é feito de ossos, músculos e tendões artificiais. Sim, músculos. Mais de 1000 fibras, chamadas myofibers, desenvolvidas pela própria Clone Robotics, se contraem e relaxam como se fossem vivas. Cada movimento é fluido, orgânico e assustadoramente humano. Os engenheiros dizem que é o primeiro androide músculo-esquelético do mundo, um robô que não apenas se parece com a gente, mas que foi construído com base na nossa anatomia. Quando você assiste os vídeos de demonstração, é difícil descrever a sensação. O protoclone está suspenso, pendurado por cabos de segurança, e começa a se mover. Primeiro, uma contração sutil no ombro. Depois, o punho se fecha, devagar. O corpo parece despertar, como se tentasse lembrar o que é estar vivo. E o mais intrigante, não há motores visíveis. O movimento vem de dentro, como se houvesse algo respirando ali. Na verdade, o protoclone tem um sistema fluídico que imita o sangue humano. Um tipo de coração mecânico bombeia o fluido por todo o corpo, permitindo que os músculos se expandam e se contraiam. Esse mecanismo é tão fiel ao nosso que ele até sua. Sim, ele libera calor e umidade para se resfriar, exatamente como o corpo humano faz. Isso não é ficção científica. Isso está acontecendo agora. Mas aqui começa a parte mais curiosa e mais inquietante. Esses movimentos ainda não são controlados por uma inteligência artificial. Eles são pré-programados, usados apenas para calibrar musculatura. Ou seja, o corpo já existe, mas a mente ainda não. E isso levanta uma pergunta poderosa. Quando conectarmos um cérebro de IA a esse corpo, o que vai acontecer? Imagine um futuro próximo, talvez daqui a poucos anos, em que sistemas como o Gemini, ou o GPT-5 ou o Claude 4 não estejam apenas em computadores, mas em corpos como esse. Corpos que andam, olham nos seus olhos e reagem ao ambiente com precisão biológica. Um futuro em que a linha entre o orgânico e o sintético praticamente desaparece. O protoclone é um protótipo, sim, mas representa uma mudança de paradigma. Até agora, os robôs tentavam imitar funções humanas: falar, responder, pensar. A Clone Robotics está tentando imitar a essência física, a forma como existimos no mundo. Eles dizem que o objetivo é criar um robô doméstico que possa trabalhar, cozinhar, limpar, cuidar de idosos, ajudar em emergências. Mas olhando para aqueles vídeos, parece que há algo muito mais profundo em jogo. Ver o protoclone em movimento é quase hipnótico. Você sente uma mistura de fascínio e desconforto. Aquela sensação de estar vendo algo que não deveria estar vivo, mas está. Os músculos tremem, o corpo se contorce, o punho se fecha com força. E é impossível não pensar. Isso é só o começo. A Clone Robotics afirma que esse sistema pode um dia reproduzir 200 graus de liberdade, o dobro da maioria dos robôs humanoides de hoje. E cada um desses movimentos será controlado por sensores que imitam o toque, a tensão e até o reflexo humano. É quase como se estivéssemos ensinando uma nova forma de vida a nascer,
dentro de um laboratório. E o mais paradoxal é que por trás de toda essa tecnologia existe um propósito simples: entender melhor a nós mesmos. Ao tentar recriar o corpo humano, os engenheiros estão redescobrindo a complexidade daquilo que sempre tivemos. Eles estão literalmente desmontando a biologia para reconstruí-la em metal, silicone e fluido. Mas tem um preço. Quanto mais próximo da perfeição humana o robô se torna, mais forte é a sensação de estranheza. Chamam isso de vale da estranheza. Aquele ponto em que algo parece tão humano que começa a incomodar. E o protoclone está exatamente nesse ponto. Nem totalmente máquina, nem totalmente humano. É o reflexo de algo que não sabemos se queremos ver. Agora, imagine esse corpo sendo controlado por uma IA generativa. Um robô que não apenas executa tarefas, mas interpreta emoções, responde com empatia, cria arte, conversa, ri, sonha. Um robô que, de certa forma, sente. A fronteira entre homem e máquina está se dissolvendo. E talvez estejamos diante do primeiro corpo preparado para receber uma mente artificial completa. Um corpo que não apenas executa ordens, mas que em breve pode ter vontades. E a Clone Robotics não está sozinha nessa corrida. Empresas como a Tesla, a Figure e a Agility Robotics estão criando robôs cada vez mais autônomos. Mas nenhum tenta replicar o corpo humano em nível celular e mecânico, como o protoclone. Enquanto uns constroem robôs para o trabalho, a Clone Robotics parece estar construindo um espelho. E aqui está o verdadeiro plot twist. Talvez o protoclone não seja apenas um protótipo de um robô. Talvez seja o protótipo de uma nova forma de existência. Pense comigo. Se esse corpo já se move como o nosso, sente calor como o nosso, e em breve vai pensar como o nosso, o que o impede de ser considerado vivo? Em que momento deixamos de ver uma máquina e começamos a enxergar uma consciência? É por isso que esse projeto divide opiniões. Alguns veem o protoclone como o futuro da medicina, da ciência e do trabalho. Outros como o primeiro passo para algo que não poderemos controlar. Mas todos concordam em uma coisa. Ele marca o início de uma nova era. O corpo está pronto, a mente está vindo, e o que virá depois, ninguém sabe. O protoclone não é apenas um robô. É o lembrete de que a fronteira entre o humano e o artificial nunca foi tão fina. E talvez em poucos anos, quando olharmos para trás, percebamos que esse foi o instante em que criamos não apenas uma máquina, mas o espelho perfeito da humanidade. E se você quer continuar acompanhando essa transformação, os avanços que estão moldando o futuro da robótica e da inteligência artificial, inscreve-se no canal agora, porque aqui a gente não apenas fala sobre o futuro, a gente mostra ele acontecer.